Olá pessoal, estou de volta, Iago Franklin, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre coletores e filtros no Revit API e qual a importância dele para o desenvolvimento de plugins para o Revit. Então, vamos lá, para que servem os filtros e os coletores? Bom, os filtros e coletores são basicamente para você procurar, no seu Revit que está aberto, procurar por um conjunto específico de elementos. Então ele combina dois artefatos, né, que são o Element Filter, que é a classe Element Filter, e a classe Filtered Element Collector. Ele combina esses dois artefatos para procurar por set de objetos, né, por conjuntos de objeto. Então está ali concatena diversos filtros em um coletor para especificar o grupo. Então agora vamos analisar esses dois artefatos, que é o Element Filter e o Filtered Element Collector. Bom, o Filtered Element Collector é o primeiro, né? Ele vai ser o coletor, vai ser aquele que vai receber o filtro. Ele basicamente tem três construtores, né? Que é o Filtered Element Collector, que recebe o document como argumento. E temos o Filtered Element Collector, que recebe dois argumentos, que é o document e o element ID. E temos uma terceira opção, que é o Filtered Element Collector, que vai receber três argumentos. Vai receber o Document, iCollection e o Element ID. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar especificamente sobre o Filtered Element Collector, que recebe o Document como argumento. Então nós vamos analisar aquela segunda caixinha, né, que está em vermelho, que é o texto que está em vermelho. Vamos analisar isso agora no Revit API Docs. Então vamos para o meu navegador. Então aqui no navegador eu vou procurar por revitapdocs.com e aqui dentro vamos em 2023, que é a versão que eu estou utilizando do Revit, e aqui nós vamos buscar por Filtered Element Collector, que é essa classe aqui, ó. Aqui você pode ver uma breve descrição do que esse elemento faz. Então essa classe é usada para procurar, filtrar e iterar em um grupo de elementos. Aqui você pode ver algumas informações a mais, você pode ver algumas implementações de sintaxe aqui, tanto no C# quanto no Visual Basic e no C++. E aqui embaixo nós vamos observar os membros, né, que é aquilo que interessa a gente, que é o Filtered Element Collector, que recebe o document como parâmetro. Então vou clicar aqui, nós podemos ver aquelas três opções que eu apresentei no slide, e hoje nós vamos utilizar essa primeira opção aqui. Então vou clicar nele. Aqui você pode ver algumas informações. Você pode ver aqui que ele diz que vai procurar por um grupo de elementos no documento. E aqui embaixo nós podemos ver algumas questões de sintaxes, os parâmetros que ele recebe, né? Então esse documento aqui, ó, ele explica o que significa esse documento. Nesse caso aqui é uma explicação bem vaga, ele só fala que é o documento. Mas isso daqui é o documento, é o Revit, tá? É o modelo que você está aberto no momento. Aqui ele fala algumas exceções. E por enquanto é isso aqui para esse Filtered Element Collector. Agora vamos entender o Element Filter. Voltando ao slide. Então, agora vamos falar sobre o Element Filter. O Element Filter é uma classe, né, que está contida dentro desse namespace aqui, que é o Autodesk Revit DB. E ele tem basicamente três tipos de filtros, né, que é o Element Logical Filter, Element Quick Filter e o Element Slow Filter. E todos esses aqui têm a sua importância, mas hoje nós vamos explorar o Element Quick Filter. E esse Element Quick Filter tem várias classes, né, várias subclasses, e uma dessas subclasses é o Element Category Filter Building Category, que é a classe que nós vamos utilizar nesse vídeo de hoje. Então vamos analisar isso lá no Revit API Docs. Então aqui no Revit API Docs eu vou buscar por Element Filter Collector, na verdade é Element Filter, né, que é essa classe. E aqui você pode ver a explicação, né? É uma classe base para um tipo de filtro, né, que aceita e rejeita elementos baseados nos seus critérios. Aqui você pode ver a sintaxe dessa classe, o que ela estende, né? Ela é estendida dessa classe aqui, que é a Disposable. E aqui nós temos as suas heranças, né? E hoje, no caso, nós vamos explorar o Element Quick Filter. Então vou clicar aqui em Element Quick Filter, você pode ver a explicação aqui. E aqui embaixo nós temos as classes que herdam esse Element Quick Filter, que é o que nós vamos utilizar hoje. Então nós podemos ver aqui que ele tem Bounding Box, pontos que estão no Bounding Box, filtros que estão, na verdade, elementos que intersectam determinada Bounding Box,
coisas que estão dentro de uma bounding box, Element Category Filter, que é o que nós vamos utilizar. Tem filtro aqui por classe, tem filtro por conjunto, por curva, por elemento, multicategoria, tem vários filtros aqui, mas o que nós vamos explorar no vídeo de hoje é o Element Category Filter. Então eu vou abrir ele aqui. Você pode ver que ele estende Element Quick Filter, né? E aqui a gente tem a explicação, né? É um filtro que usa ali elementos que aceitam que são de determinada categoria. Aqui a gente pode ver um exemplo disso, uma implementação em C#. Nós vamos fazer a nossa agora. Nós vamos utilizar então esse elemento. Antes, vamos explorar aqui os membros dessa classe, tá? Então vou clicar aqui em Element Category Filter. E a gente tem vários construtores aqui, né? Você pode tanto identificar por categoria de elemento, né? O ID do elemento, por booleano e categoria, element ID e booleano. Cada um desses aqui na verdade, esse aqui é um método overloaded. É um método que pode assumir diferentes formas a depender dos argumentos que você fornece a ele. Então, se você fornecer esse argumento, ele vai assumir essa forma. Se você fornecer esse argumento, que é o element ID, ele vai assumir outra forma. Se você fornecer esses dois argumentos, que é o built-in e o boolean, ele vai assumir um outro comportamento. Mas no caso de hoje nós vamos utilizar esse daqui, que é o built-in category. Então vamos voltar ao slide. Então aqui no slide fica bem claro, né? Nós vamos utilizar o element filter, que gera esse element quick filter, que por sua vez gera o element category filter, e que por sua vez gera esse element category filter built-in category. Então agora vamos ver uma implementação disso no C#. Então eu estou aqui com o meu Visual Studio aberto, onde nós paramos nas últimas aulas. Nós criamos aqui uma classe para selecionar elementos e mostrar o nome desse elemento. Então agora nós vamos criar uma nova classe para criar esses coletores e esses filtros. Vou vir aqui clicar com o botão direito, Add Class. Vou dar o nome dessa classe de Collector and Filter e vou adicioná-la. Pronto, a classe foi criada. Eu só vou remover esse ponto comments aqui, porque eu não quero que ele adicione essa classe nesse namespace. Eu quero que ele adicione só na raiz do namespace. Ok, então estamos com a classe nova aqui criada. Agora, o próximo passo é adicionar os namespaces, né, que são esses daqui. Então vamos lá adicioná-los. Using autodesk.revit.db, using autodesk.revit.ui, using autodesk.revit.attributes e por último using autodesk.revit.applicationservices. Ok? Colocamos os nossos namespace aqui, significa que podemos acessar os artefatos que estão contidos aqui dentro, ou seja, as classes, os métodos e todos os outros elementos. Então o nosso próximo passo é estender uma classe, né, que é iExternalCommand. Então vamos estender essa classe, iExternalCommand. E depois de estender essa classe, nós precisamos implementar toda a sua interface. Então implementar a interface. Tudo isso que a gente fez nas aulas passadas, por isso que eu estou indo um pouco mais rápido. Depois disso, nós precisamos criar as variáveis globais. Eu vou simplesmente copiar aqui para ficar mais fácil. Vou copiar aqui, vou colar aqui e vou atribuir os valores delas, que são essas daqui. Vou copiar isso aqui e vou colar aqui. Então, aqui eu estou criando variáveis globais. Create global variables. Por que eu estou criando aqui fora? Porque eu quero acessar isso daqui a partir de qualquer método. Então eu vou conseguir acessar isso dentro de todos os métodos que estiver dentro dessa classe. E dentro desse método executar, eu estou atribuindo o valor aqui desses elementos, né? Que é o UIApp, app, UIDoc e o doc. Ok, então agora nós precisamos apenas retornar aqui o retorno do nosso método, né? Que ele tem um retorno do tipo result aqui, nós temos que retornar isso. Return result.succeed. Ok, então nossa classe aqui está basicamente feita. A partir disso nós podemos criar os nossos métodos de filtros e de coletores. E como vocês sabem, eu prefiro criar métodos separados ao invés de criar tudo aqui dentro do execute. O execute é basicamente o método que vai ser chamado quando o nosso plugin rodar. Ele é o ponto de entrada, né, o entry point, em outras linguagens de programação. Então vamos criar aqui agora os nossos métodos que vão ser chamados para dentro desse método principal. Então, a princípio eu vou criar aqui uma region, end region,
eu crio regions para organizar o código e vou criar aqui um método da forma mais simples possível. Ele vai ser público, vai ter o retorno void e eu vou dar o nome dele aqui de countDoor. Ele vai contar portas. Então eu vou fechar e abrir e fechar parênteses, né? Não vou passar nenhum argumento para ele e vou abrir e fechar chaves aqui para o nosso método tomar a devida forma que ele merece. Então agora vamos criar o filtro. Então, como nós vimos no slide, nós vamos utilizar o FilteredElementCollector. Esse é o objeto que nós vamos utilizar. Eu vou chamar ele de Collector. Você pode dar o nome que você quiser, eu vou chamar de Collector. E a princípio eu vou apenas inicializá-lo. Então, new FilteredElementCollector e vou passar o doc como argumento. Lembra que nós temos 3 diferentes métodos e que, dependendo do que você passar para ele, ele pode assumir diferentes formas. Então, até se você parar o mouse aqui, ó, você pode reparar aqui que ele é overloaded, ou seja, ele possui mais de uma forma, a depender do que você passar. Então, no caso, nós vamos apenas passar o documento. E o que é o documento? O documento nada mais é que o projeto que você tem aberto no momento. Então, aqui eu crio uma variável global chamada de document. Aqui eu atribuo o valor dele, tá? Que é o uidoc.document, e a partir disso eu consigo usar essa variável global aqui como argumento do meu método. Perfeito, então aqui eu estou criando um coletor, create a collector. E o nosso próximo passo agora é criar o filtro que vai ser utilizado junto com esse coletor. Então, element category filter, lembra que a gente vai utilizar esse objeto e eu vou chamá-lo a princípio de filter. E agora eu vou apenas inicializá-lo também. Então, new element filter, element category filter, e nós vamos utilizar o built-in category. Então, built-in category. E agora nós precisamos passar qual que é a categoria desse elemento. Eu vou voltar no Revit API Docs. Aqui no Revit API Docs, eu vou abrir o meu element category filter built-in category. E aqui dentro nós vamos poder ver quais são as categorias que tem aqui dentro. E para a gente fazer isso, nós podemos clicar aqui nesse built-in category. E aqui, quando você abrir, você vai perceber que existem centenas de categorias. Ou seja, são todas as categorias que existem dentro do Revit, de todos os elementos que existem dentro do Revit. Então, coluna, nesse caso aqui são tags, né? Tags de coluna, tag de gutter, tag de ramp. Aqui você pode ver que temos site, ou seja, todos os elementos que tem dentro do Revit, ele pertence a uma categoria. E todas essas categorias estão listadas aqui, tipo roof, wall, door e todas as outras categorias. No nosso caso, nós vamos utilizar a categoria de door. Vamos identificá-las aqui. É mais fácil procurar, né? Dá um Ctrl F ou ST door. E tá aqui, ó. Ou seja, nós temos uma categoria de doors. Significa que toda vez que a gente passar esse objeto, ele vai filtrar no nosso documento por todos os elementos que pertencem à categoria OST Doors. Então vamos voltar ao Visual Studio. Aqui no Visual Studio nós vamos criar um New Element Category Filter, Built-in Category, e aqui nós vamos passar ponto OST Doors, ou seja, nós vamos filtrar por portas. Ok, vamos agora finalizar aqui com ponto e vírgula e vamos documentar aqui. Create a filter. Vou colocar aqui entre parênteses door, porque nós estamos criando um filtro de porta. E agora nós vamos passar o filtro dentro do coletor para a gente de fato conseguir filtrar os elementos. Então eu vou chamar aqui collector. Você vai perceber aqui que ele me dá vários métodos que eu posso utilizar como formas de filtrar o meu coletor. E eu vou utilizar esse filtro aqui como uma das maneiras de eu filtrar no meu coletor. E para eu utilizar esse filtro, eu preciso utilizar o WherePasses. Então eu vou clicar 2 vezes, WherePasses, e vou passar entre parênteses aqui o filtro. Significa que eu estou criando um coletor, e esse coletor vai permitir todos os elementos que o meu filtro está filtrando. Nesse caso aqui são portas. E para isso eu utilizo aqui o WherePasses. E depois disso nós podemos também remover todos os elementos que são tipo.
Não, na verdade eu vou fazer melhor. Eu vou deixar todos os elementos que são filtro e depois eu vou remover para vocês entenderem como que isso funciona mais ou menos. Então, ok, agora eu vou atribuir isso daqui a um objeto. Então eu vou criar aqui uma lista, iList, de element. Vou chamar de doors. Na verdade, vou chamar aqui de filteredDoors e vou atribuir esse valor. Mas você pode ver que ele está reclamando aqui. Ele está reclamando pelo motivo de que o retorno desse método aqui não está sendo um elemento, enquanto que aqui eu estou recebendo um elemento. Então eu preciso filtrar isso daqui, quer ver? Deixa eu ver se ele até me dá uma sugestão. Isso, ele está me sugerindo aqui criar um cast, mas eu acredito que não é preciso criar. A gente pode criar um cast, deixa eu ver se funciona. Funciona, criar um cast funciona, mas eu não quero criar um cast aqui. Eu vou simplesmente aqui adicionar um outro método que tem dentro do FilteredElementCollector, que é o toElements. E vou adicionar aqui o abre e fecha parênteses. E você pode perceber que ele funcionou normalmente, como se eu estivesse criando um cast. Uma forma de eu organizar isso melhor eu gosto de adicionar pontos aqui, ó. Quebra-linha e quebra-linha antes do ponto, que eu acho que fica mais organizado. Porque à medida que você vai adicionando critérios aqui, critério 1, critério 1, ponto, critério 2, aí você vai criando uma lista aqui de vários critérios, sabe? A depender do que você quer filtrar, você vai adicionando aqui vários critérios e isso fica mais organizado do que ficar tudo em uma linha só. Por enquanto nós só temos dois critérios, né? Que é o critério aqui que permite apenas portas e o outro critério aqui que transforma o retorno desse método para toElement, né? Você pode até ver aqui, ó, return the complete set of elements that pass the filters. Então, aqui está funcionando normalmente. Então, perfeito. O nosso método aqui aparentemente está perfeito, tá? Ele cria um coletor dentro do documento em questão, cria um filtro na sequência que permite apenas portas e depois ele une aqui o meu coletor com o meu filtro e faz um cast para elementos aqui e aparentemente está tudo certo. Agora nós precisamos retornar essas portas filtradas para a gente criar um outro método que vai contabilizar essas portas. Na verdade, eu vou até alterar esse nome aqui. Eu vou dizer que isso daqui, filterDoors. Esse método aqui ele vai filtrar portas. Agora eu vou criar um outro método aqui, region. Vou adicionar aqui um endRegion. E aqui eu vou criar um outro método. Ele vai ser public void. E esse aqui de fato vai contar as portas. Então, countDoors. Esse aqui vai filtrar as portas, vai criar uma lista, e esse aqui de fato vai ter o trabalho de contabilizar essas portas. A princípio eu vou criar ele da forma mais simples possível, né? Público, void, sem nenhum argumento, e a partir disso agora nós podemos contabilizar as nossas portas. Então a primeira coisa que a gente precisa é retornar a lista de portas daqui. Então eu vou tirar o void aqui, vou adicionar iList de element, e vou agora retornar aqui, ó, return filteredDoors. Antes eu estava retornando nulo, agora eu estou retornando essa lista aqui que vai ser filtrada para eu conseguir utilizá-la aqui no meu outro método. Deixa eu documentar isso daqui para ficar mais fácil. FilterDoors in the model. Esse método vai filtrar portas. E o retorno dele, né, que é esse retorno aqui, ó, filteredDoors, são as portas filtradas. Então, filteredDoors são as portas que de fato foram filtradas. Perfeito, esse método aqui está redondo. E agora, nesse outro método aqui, nós vamos receber essa lista de elementos filtrados para que nós consigamos contabilizá-las. Então, aqui ele vai receber as portas, né? Então, eu vou chamar aqui de filteredDoors. O tipo aqui vai ser iList element. Ou seja, vai receber esses elementos aqui. Lembrando que o nome não precisa ser o mesmo, tá? FilteredDoors aqui não precisa ser o mesmo. Eu poderia chamar de A, tá? Você vê que ele não tem nenhuma reclamação. Mas eu vou chamar aqui com o mesmo nome para que você não crie nenhum tipo de confusão. Que é para ficar bem claro que a gente está utilizando esse elemento aqui. Então, o nosso método está recebendo uma lista de elementos. E que lista de elementos é essa? São FilteredDoors. E dentro desse método eu vou chamar o taskDialog.show. taskDialog.show. Lembrando que nós já utilizamos ele antes para mostrar elementos, tá? Nesse caso aqui nós estamos dando um Hello Being Word, uma janela que vai mostrar essa mensagem. E, por exemplo, nessa outra classe que criamos, nós estamos mostrando o nome de determinado elemento selecionado. Então, nessa classe aqui, nós vamos
contabilizar a quantidade de portas. Então, taskDialog.show, o título da nossa caixa de diálogo aqui vai ser doors, e o nosso segundo argumento vai ser um texto dizendo o seguinte: total doors, que é a quantidade total de portas. Aqui eu preciso colocar um cifrão antes, e aqui dentro eu vou passar o argumento que é filteredDoors.count. Bom, o que é isso? FilteredDoors é uma lista. E essa lista, dentro desse elemento lista, já possui um método específico que consegue contabilizar a quantidade de elementos dentro dessa lista. Então, para você acessar isso, você basicamente coloca aqui o nome da lista, filteredDoors.count. Ele vai contabilizar a quantidade e vai exibir aqui a quantidade de portas. Então, a gente está criando uma caixa de diálogo, cujo título é doors, e o conteúdo dessa caixa de diálogos diz o seguinte: total doors, quantidade de portas, que é filteredDoors.count. Perfeito, é um método muito simples, eu poderia fazer isso até aqui dentro mesmo, mas isso daqui é uma boa prática de desenvolvimento, né? Você criar métodos específicos que executam apenas uma coisa, ao invés de ficar executando tudo dentro de um método só. Essa é uma boa prática de programação. E agora vamos documentar aqui o nosso método. Ele é um método que ele faz? Ele count the doors. Então, perfeito, esse método aqui está contando, né? Está recebendo a lista de portas e está fazendo a contabilização. Perfeito, aparentemente está tudo certo. Vamos chamar esses dois métodos aqui para o nosso método principal. Então, vamos colocar aqui count doors e vamos fornecer como argumento filteredDoors. Então, eu estou adicionando esse método, count doors, e estou passando filteredDoors como argumento desse método. Então tá perfeito. Agora nós precisamos adicionar essa classe no nosso add-in. Lembra, toda vez que criamos uma classe nós precisamos adicioná-la aqui no nosso arquivo .add-in. Então eu vou copiar aqui esse bloco. Tudo isso aqui a gente já fez nas primeiras aulas, então se você tiver alguma dúvida volte lá. E aqui nós vamos especificar qual é o nome da nossa classe, é collector and filter. Qual é o endereço da nossa classe? Ela está dentro de Revit API e collector and filter, né? Está dentro de Revit API aqui, como você pode ver, e o nome dela é collector and filter. É por isso que está Revit API course.collector and filter. O texto aqui é o que você quer exibir. Eu vou manter isso aqui da forma mais simples possível, tá? Collector and filter. A descrição da nossa classe é count doors. Essa classe vai contabilizar as portas no modelo. A visibilidade sempre visível. O assembly aqui tá ok, é esse endereço mesmo. E o ID aqui nós precisamos criar um novo good. Então tools, create good. Vamos criar aqui do tipo 6, copiar, fechar. Vamos colar aqui dentro, Ctrl V. Vamos limpar as tags desnecessárias. Lembrando aqui que nós precisamos da tag addInID, o código e addInID. Não precisamos de nada além disso. Depois disso, as informações aqui do desenvolvedor, devBin, descrição, aparentemente tudo ok. E aqui na nossa classe nós precisamos adicionar a transação. Então, vou vir aqui, transaction mode, .manual. Poderia ser o read only aqui, tá? Poderia ser tanto o manual quanto o read only. Não tem diferença nenhuma a princípio, porque nós não estamos fazendo nenhuma mudança no modelo. Nós estamos apenas lendo informações do modelo. Então eu vou deixar aqui com o read only. Ok, então aparentemente está tudo certo. Podemos buildar a nossa solução. Clicar aqui em build, build solution. A solução foi buildada com sucesso. E agora nós podemos chamar o Revit. Clicando em start. E aqui ao inicializar, ele está dizendo para a gente que tem alguns plugins querendo inicializar junto com o Revit. Eu posso simplesmente clicar em Always Load. E agora aqui eu vou clicar em New. Vou inicializar um novo projeto com template de arquitetura, ok. E agora com o nosso projeto 100% inicializado, eu vou numa vista 3D para eu conseguir visualizar melhor. Não precisa ser numa vista 3D, tá? Mas eu vou numa vista 3D. E vou criar aqui um trecho de parede. E agora eu vou colocar uma porta. Apenas uma porta. Mas perceba que quando eu rodar o meu plugin, o que vai acontecer? Então, add-ins, external tools, collector and filter.
Perceba que ele está pegando 8 portas, embora eu só tenha uma no meu modelo. Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque ele está pegando todas as portas que são tipo. Se eu clicar aqui, ó, nas portas e vir aqui nos tipos, você vai perceber que tem 8 portas, né? 2, 4, 6, 8. Então, nós temos 8 portas aqui. Na verdade, que nós temos 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e a do modelo 8. Ou seja, ele está contabilizando tanto a que está colocada no modelo, quanto as portas que não estão colocadas no modelo. Por quê? Porque essas portas que estão aqui são portas tipo, enquanto que essa porta aqui ela é uma instância do porta tipo. Essa é uma instância de porta. Então, no nosso filtro, nós temos que excluir as portas tipo e deixar apenas as portas instância. E como nós fazemos isso? Vamos ao Visual Studio. Então, aqui no Visual Studio, nós vamos ao nosso método de Filter Doors, e nós precisamos especificar um pouco mais o nosso filtro. Nós vamos adicionar aqui um método que está aqui embaixo, ó. O nome dele é Where Element is not Element Type. Então vamos dar um clique aqui e adicionar e fechar parênteses. Então perfeito, nós acabamos de adicionar o nosso filtro. Na verdade nós acabamos de excluir do nosso filtro todos os elementos que são tipo, né? Nós estamos apenas com instância. Vamos agora clicar aqui no Hot Reload e voltar ao Revit. Aqui no Revit agora, se eu rodar meu plugin novamente, e em Add-ins, External Tools, Collector and Filter, agora sim você pode perceber que o total de portas é 1. Eu vou adicionar mais algumas portas aqui para a gente ver. Uma porta aqui, outra porta aqui. E agora eu vou rodá-lo novamente, o meu Collector and Filter. Agora sim a contagem de portas atualiza para 3. Então, para remover os tipos e deixar apenas as instâncias colocadas no modelo, nós utilizamos aquele método de Where Element is not Element Type. Então, para o vídeo de hoje é isso e te vejo no próximo vídeo.